Olá, como estão todos? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Ariane Canavati, de Língua Espanhola. Estarei aqui com vocês hoje para ministrar o nosso conteúdo de hoje. Vamos ver qual é? Olha só, aula 183, Língua Espanhola, futuro imperfeito do indicativo, verbos regulares e irregulares. Então, observe que hoje trabalharemos sobre futuro, né? Tempo verbal futuro aí, e trabalharemos tanto os verbos regulares quanto os irregulares, tá certo? Vamos iniciar, vamos ver quando podemos utilizar esse tempo verbal? Olha, usa-se para falar de ações futuras, ações ou situações futuras. Exemplo, amanhã iremos à piscina. Aqui eu tô falando uma ação, uma situação futura, né? Eu tô dizendo o quê? Que amanhã nós iremos para a piscina. Próximo uso nós temos aqui, usa-se para expressar probabilidades ou previsões, tá certo? Los estudiantes tendrán un solo libro, hablará e será em 3 dimensões. Aqui a gente está fazendo uma previsão sobre o futuro, o que pode acontecer com relação aos até ao uso da tecnologia na educação. Aqui eu estou dizendo que os estudantes terão um só livro que falará e será em 3 dimensões. Aqui é uma previsão, uma probabilidade do que pode acontecer, né, com o avanço das tecnologias. Tudo bem? Então vimos aqui os 2 usos, falar sobre ações ou situações futuras e previsões ou probabilidades. Esse tempo verbal, gente, também existe na nossa língua portuguesa, também utilizamos para falar sobre ações futuras, probabilidades, previsões, tá bom? E agora nós veremos como podemos conjugar esse tempo verbal, né, na nossa língua espanhola, certo? Vamos ver aqui a conjugação de verbos regulares. Quando a gente fala de verbos regulares, a gente já sabe que são aqueles verbos que quando vamos conjugar, né, conjugá-los, eles não sofrem alteração no seu radical, na sua raiz. Então a gente chama esses verbos de verbos regulares, tá certo? Com relação a esse tempo verbal futuro imperfeito, né, eu quero dizer a vocês que é o tempo verbal mais fácil. Por quê? Porque não há necessidade de achar a raiz radical do verbo. O que acontece? Para conjugar na língua espanhola, basta acrescentar as terminações ao infinitivo do verbo, né? Então aqui, ó, eu tenho o verbo hablar, comer. Hablar a gente já sabe que é falar, comer, bibi, verbo bibi significa viver ou morar. Correr, estudar, escrever e dormir. Aqui é o exemplo de alguns verbos. Você pode observar que todos esses verbos estão na sua forma no infinitivo, lembre-se disso. E para conjugar, basta acrescentar as desinências do futuro imperfeito. Observe que cada terminação corresponde a um sujeito, a um pronome, não é isso? Então eu tenho quais pronomes? Yo, a gente já sabe que significa eu. Então com yo a terminação é e. Tu significa tu, terminação as. Sempre iremos acrescentar essa terminação quando conjugarmos em tu. Eleia ou usted, sabemos que significa ele, ela ou você. Utilizaremos a terminação a. Nosotros ou nosotras significa nós. Utilizaremos a terminação hemos. Vosotros ou vosotras significa vós, ou podemos traduzir como vocês. Utilizaremos a terminação eis. Ellos, ellas e ustedes, eles, elas e vocês. Terminação an. Essas terminações, que eu quero que vocês lembrem-se muito bem, são terminações que utilizaremos tanto para verbos regulares quanto para verbos irregulares. Voltando aqui para os regulares, como eu bem falei para vocês, eles não sofrem alteração nenhuma, não tem que se achar radical nem raiz de verbo, apenas temos que acrescentar essas terminações, tudo bem? Exemplo, se eu falo eu falarei, como é que seria em espanhol? Yo hablaré. Se eu quero falar que ele falará, él hablará.
Observe que eu só acrescentei a terminação. Eu quero falar aqui que nós comeremos. Como é que ficaria? Nosotros comeremos. Acrescento apenas a terminação. Quero falar que eles morarão, né? Viverão. Posso falar aqui, ellos vivirão. Tá certo? Quero colocar aqui que eu estudarei. Como é que ficará? Estudarei amanhã. Estudarei amanhã. Ó, eu estudarei amanhã. Tá certo? Então, lembrando aqui, essas são as terminações. Utilizaremos tanto para verbos de verbos regulares quanto verbos irregulares. Tá certo? Deu para anotar direitinho aí? Tranquilo? Vamos praticar um pouquinho esses verbos regulares e outros, né? Essas terminações inseridas em algumas frases. Eu tenho aqui algumas frases para vocês, vejamos. Dentro de alguns anos, eu estou falando que dentro de alguns anos, observem que eu já indiquei qual é o sujeito aqui. O sujeito que eu vou conjugar o verbo é usted, né? Você. Então, dentro de alguns anos, e o verbo que eu quero dizer aqui no futuro é o verbo terminar. Como é que eu conjugo o verbo terminar com usted? Vocês lembram das terminações, né? E vou colocar aqui só a sequência que vocês já sabem, tá bom? E, as, a, hemos, eis e an, né? Então, se a gente for numa sequência, yo, tu, ele, nosotros, vosotros e ellos, tá bom? No caso aqui, usted, qual é a terminação que eu vou utilizar? A, não é isso? Então, como é que vai ficar o verbo terminar? Dentro de alguns anos, terminará, não é isso? Nos estudos. Estou falando que dentro de alguns anos, né, você terminará os estudos. Observem que eu apenas acrescentei a terminação aí que nós utilizamos com os T. Temos aqui agora a segunda, ó. O sujeito é tu. Eu tenho aqui o verbo deber. Como é que vai ficar conjugado o verbo deber em tu? Ó, tu deberás, não é isso? Participar hoje de la reunião semestral, né? Tu deverás participar hoje da reunião semestral, tá certo? Aqui, las tiendas, né? Las tiendas é o que? Significa o que? As lojas. Então, esse aqui é o nosso sujeito. Se é as lojas, né? É terceira pessoa do plural, né? Elas. Então, se é elas, qual é a terminação que nós vamos utilizar? An, certo? Então, las tiendas, vou colocar aqui, abrirão, correto? Durante os dias festivos. As lojas abrirão durante os dias festivos. Tudo bem? Seguindo, nós temos aqui, manhã, eu tenho o verbo empezar. O verbo empezar significa começar. E o sujeito aqui é eu, né? Então, como é que ficaria? Eu começarei. Manhã começarei. Como é que seria? Então, empezarei, correto? Manhã empezarei mis classes de violín, certo? Próxima. La próxima semana, agora aqui nós temos verbo ir, sujeito nosotros. Eu quero dizer então que nós iremos. Como é que seria em espanhol? La próxima semana, bem parecido com o português, né? Iremos a Madrid. Na próxima semana iremos a Madrid, tá certo? Então, para você observar, lembrando aí novamente que vimos verbos regulares, que para conjugar
verbos regulares no futuro imperfeito, é super simples. Basta acrescentar aquelas terminações que nós vimos ao infinitivo dos verbos apresentados. Tudo bem? Vamos aqui a outros exemplos com outras frases, com outros verbos regulares. Aqui, amanhã jogaremos al baloncesto. Eu tô falando o quê? Que amanhã jogaremos, né, aqui ao basquete, né? Seguindo, nós temos um outro exemplo. Dentro de 2 dias, viajaré a Peru. Olha só o verbo viajar. Eu tô falando o quê? Que dentro de 2 dias, eu viajarei ao Peru, né? Viajaré, tá? Em yo, certo? Seguindo, nós temos próximo exemplo de uma outra frase com outro verbo regular. Dentro de 3 semanas, eu tô falando que dentro de 3 semanas, Lucas participará de um programa de televisão. Dentro de 3 semanas, o Lucas participará de um programa de televisão. Na sequência, nós temos, dentro de 5 meses, volveremos para casa. Então, dentro de 5 meses, olha só, aqui é um plano futuro, eu estou dizendo o quê? Que nós voltaremos para casa. Aqui nós temos o verbo volver, o verbo voltar, ele está conjugado no futuro imperfeito, tá certo? Então, para você observar que é bem fácil a gente utilizar verbos no futuro. Outro exemplo aqui, el lunes que viene irás a la iglesia comigo. O que eu estou falando? Que lembre-se, lunes significa segunda-feira. Então, na segunda-feira que vem, tu irás, porque eu estou utilizando aqui irás, então é com tu, né? A igreja comigo, tá certo? Verbo ir, conjugado no futuro imperfeito. La semana que viene, Paola trabalhará hasta tarde, tá? Então, o verbo trabalhar, estou dizendo que semana que vem, a Paola trabalhará até tarde, tá certo? Então, vimos aqui mais outro exemplo. El año que viene estudiaré en Espanha. Então, mais aí um plano futuro. O que é que eu estou falando? Que no ano que vem, né, eu estudarei aonde? Na Espanha, tá certo? Vimos exemplos, então, de vários verbos regulares conjugados no futuro imperfeito. Porém, já sabemos que não existem somente verbos regulares, existem os irregulares, que são aqueles que, quando conjugados, no caso aqui no futuro imperfeito, eles sofrerão alteração no seu radical, tá bom? Na sua raiz. Nós selecionamos para vocês os verbos mais utilizados. Então, aqui eu tenho o verbo querer, o verbo saber, verbo caber, tener. Tener é o verbo ter da nossa língua portuguesa. Poder, poner. Poner é o verbo por. Venir, que é o verbo vir. Desci, que é o verbo dizer. Salir, verbo sair. Hacer é o verbo fazer. E valer, que é valer mesmo. Então, observem que esses verbos, eles são verbos irregulares. Olha como é que ficou o radical de cada verbo, né? Observem que nós achamos o radical de cada verbo aí. Lembre-se que para achar o radical basta retirar as terminações ou AR, ou ER, ou IR. E aí nós temos o radical. E esse radical que vocês estão vendo que estão até em azul, eles se transformaram, sofreram alterações, então ficaram dessa forma. Olha só o verbo querer, radical dele, verbo saber, caber, tener, poder, né? Temos o verbo poner, venir, né? Dizer, que é o verbo desci, salir, hacer e valer. Então, aqui está já o radical na sua forma modificada, tá bom? Para poder receber as terminações do futuro, tá bom? Então, achou o radical, transformou, que ele vai sofrer a alteração porque ele é um verbo irregular, você acrescenta a terminação dependendo do sujeito que nós já sabemos, com yo, e, tu, né?
ele, ella, usted, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, ellos, ellas ou ustedes, tá certo? No caso dos verbos irregulares, a gente tem que sempre lembrar que nós temos que memorizar esses verbos, como é que são essas alterações, tá bom? Então, esses são os principais. Eu quero mostrá-los agora inseridos em frases. Vejamos aqui, olha só. Vendré esta tarde para hablar com tu madre. Estou falando que eu virei esta tarde para falar com a tua mãe. Né? Aqui é o verbo venir, tudo bem? Ele está conjugado aqui em yo. Aí nós temos a segunda, que é no sé si cabrão los libros em la estanteria. Ó, aqui é o nosso verbo caber. Eu estou falando o quê? Não sei se caberão os livros na estante. Ellas pondrán las flores por todo el jardín. Aqui é o verbo poner, é o verbo pôr. Estou falando que elas colocarão, né, as flores por todo o jardim. Temos outros dois exemplos. Pedro dirá muitas coisas, pero tu no le harás caso. Tem o verbo dizer, né, de si. Estou falando que o Pedro dirá muitas coisas, mas tu, né, no le harás, não farás caso, né? Aqui eu tenho o verbo fazer. Outra, querrá venir a mi casa ou tendrá outras obrigações, né? Tem o verbo querer. Aqui eu estou perguntando para a pessoa, você quer vir à minha casa ou você terá? Aqui é o verbo tener. Outras obrigações, tá certo? Seguindo, nós temos algumas outras frases para a gente praticar também mais um pouquinho, tá certo? Vamos aqui o verbo poner, eu quero conjugá-lo em nosotros. Como é que ficaria, né? Então, observe que o verbo poner, o radical dele vai ficar dessa forma aqui, ó. Como é que ficaria então? Pondremos, correto? É só acrescentar as terminações. Então, colocaremos a mesa e tu lavarás os pratos. Verbo salir com jo, lembrando que salir, o radical dele fica como sal, não é isso? Então fica como saldré de compras e aqui eu tenho o verbo venir. Radical fica vendre. E aqui no caso também é com jo, então vendré. Tarde, né? Então eu tô falando que saldré de compras, sairei de compras e voltarei tarde, né? Virei tarde. Tem o verbo desci, radical dir. Aqui, ó, é com tu. Então, terminação as, né? Dirás lo que quieras. Tu falarás o que quer, dirás o que quer. Pero harán, que é o verbo hacer, lo que yo diga, né? Aqui o verbo hacer está conjugado em ellos, né? Então, eu estou dizendo que tu dirás o que queres, mas eles farão o que eu diga, tá certo? Bem, vimos então futuro imperfeito, vimos verbos regulares e irregulares, agora vamos treinar, vamos para a nossa dinâmica. Nossa dinâmica é muito simples. Questão 1, você vai utilizar verbos no futuro imperfeito do indicativo para expressar em espanhol seus planos futuros para o mês que vem. Na questão 2, você vai completar as frases usando verbos entre parênteses, conjugando-os no futuro imperfeito. Tá certo? Então, essas são as nossas duas questões. Boa atividade, hasta luego!
voltamos para fazermos aqui a nossa interatividade e, consequentemente, a nossa correção. Espero aí que você tenha compreendido sobre o nosso conteúdo, futuro imperfeito, né? Tempo verbal, que existe na nossa língua portuguesa, né? Utilizado para falar sobre ações ou situações futuras, previsões, probabilidade, tá certo? Então, vamos ver as nossas questões. Temos a nossa questão 1, bem simples. Tenho certeza que você aí conseguiu realizá-la. Use verbos no futuro imperfeito do indicativo para expressar em espanhol seus planos futuros para o mês que vem. Olha só, já dei aqui qual para quando são esses planos, né? Quando é que você pretende realizar? No mês que vem. Então, você poderia escrever pelo menos 2 frases falando aí os seus planos futuros. Lógico que essas frases deveriam ser em espanhol, afinal, é o nosso componente curricular que nós estamos estudando, tá certo? Então, essa resposta é de cunho totalmente pessoal, só que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de possíveis respostas. Por exemplo, estudiaré más, eu tenho o verbo estudiar conjugado aí no futuro, estou falando que eu estudarei mais, né? Comprarei umas roupas novas, olha só, o verbo comprar, né? Comprarei umas roupas novas, né? Outro exemplo, viajarei a outro país, né? Verbo viajar, também conjugado aí no futuro, né? Viajarei para outro país. Temos o nosso comentário, a finalidade da questão é trabalhar os verbos no futuro imperfeito de indicativo, tá certo? Na nossa questão 2, nós tínhamos complete as frases usando os verbos entre parênteses, conjugando-os no futuro imperfeito do indicativo. Novamente aí, trabalhando conjugação verbal. Vocês podem observar que nas frases, em cada frase temos um verbo diferente. Então, letra A, temos o verbo terminar. Como é que ficaria? Ele sendo conjugado em ustedes. Na letra B, nós temos o verbo deber, para ser conjugado em nosotros. Letra C, temos o verbo abrir, para ser conjugado aqui com a concordância com el shopping. Como é que ficaria? Temos a nossa letra D, temos o verbo empezar, né? Letra E, tem o verbo ir, para ser conjugado com tu. Letra F, verbo venir, para ser conjugado com nosotras. Letra G, verbo caber. E letra H, o verbo poner. Vamos ver como ficou cada frase. Assim, temos a letra I, verbo descer e a ser. E letra J, verbo querer e tener, para ser conjugado com tu. Tudo bem? Vamos ver como é que ficou cada frase, o sentido de cada oração, a tradução? Observem, letra A. Dentro de alguns anos, terminarão os estudos. Eu estou falando que dentro de alguns anos, vocês, ustedes, terminarão, olha só, verbo terminar, terminarão os estudos. Letra B, nosotros deberemos participar hoje da reunião semestral. Nós deveremos, olha o verbo deber, participar hoje da reunião semestral. Letra C, el shopping, eu tenho aí, abrirá durante os dias festivos. O shopping abrirá durante os dias festivos. Na nossa letra D, mañana, eu tenho aí o verbo empezar, certo? O verbo começar, então amanhã, né? Começarão, né? Empezarão minhas classes de inglês, as minhas aulas de inglês. Letra E, na próxima semana irás a Madrid, certo? Eu estou falando o quê? Que na próxima semana tu irás a Madrid. Letra F, vendremos esta tarde para hablar com tu madre, né? Tem o verbo venir significa vir. Eu estou dizendo o quê? Viremos esta tarde para falar com a tua mãe. Letra G, não sei se cabrão las roupas em el armário. Tem o verbo caber, lembre-se que o verbo caber é um verbo irregular, então ficou o quê? Cabrão, porque eu estou
concordando com as roupas, né? Eu estou dizendo que eu não sei se caberão as roupas no armário. Letra H, yo pondré las flores por todo el jardín, né? Verbo poner, outro verbo irregular, conjugado em yo. Eu estou falando o quê? Que eu, né, porei as flores por todo o jardim. E letra I, nós temos aqui Larissa e Juan dirão muitas coisas. Então, eu estou falando que a Larissa e o Juan dirão muitas coisas. Eu tenho o verbo decir, aí, verbo irregular. Pero ustedes no le harán caso. Tem o verbo hacer, também verbo irregular, tá certo? Então, ficou dirão e harão, né? Dirão e farão. Letra J, querrás venir a mi casa ou tendrás outras obrigações? Aqui eu estou fazendo uma pergunta, estou perguntando aí para tu, né? Queres vir à minha casa ou terás outras obrigações, tá certo? Então trabalhamos aqui tanto os verbos regulares quanto os irregulares. Lembrando que tempo verbal é prática, temos que trabalhar, temos que conjugar para poder conseguirmos empregá-los da melhor forma possível, tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula, espero que você esteja se cuidando. Não esqueçam, por favor, vacinem-se, tá certo? E desejo para vocês uma ótima semana e até um outro momento. A sua aula continua no próximo vídeo.